Boa noite a todos, queridos irmãos, saudade dos irmãos. Eu gostaria que os irmãos entendessem que nós estamos mais unidos do que nunca. Percebam que em meio a tantas dificuldades, nós continuamos unidos, mesmo distantes. Deus tem nos mantido firmes no seu propósito. E eu quero dizer para os amados irmãos que o amor de Deus, ele nos aproxima. Não importa onde estejamos, nós somos próximos, porque esse amor nos une. E mais uma vez estamos aqui para trazer uma palavra abençoada da parte de Deus. Quero ser breve, rápido, mas quero trazer essa palavra que nesse momento de tanto sofrimento, de tantas coisas que vem acontecendo, de tantas batalhas espirituais, batalhas que temos visto, tantas pessoas perderem seus empregos, tantos comércios, tantos negócios falindo, acabando, um momento tão triste, né, da nossa economia, do nosso país, familiares ficando desamparados. Gente, é algo que nos preocupa muito, é algo que nos deixa assim, refletindo e vendo o quanto isso mexeu com a gente. Temos que ser realistas, temos que ser sinceros. Nós fomos abalados, estamos realmente abalados com essas coisas e isso acaba nos trazendo preocupações. Mas, acima de tudo, acima de todos esses problemas, sabemos que há um Deus que está nos guardando, há um Deus que está com as suas mãos estendidas para nos auxiliar. Eu sei que o governo está dando esse auxílio aí, essa coisa toda, mas nós sabemos que quem nos auxilia, quem nos guarda e nos protege é Deus. Então, queridos, eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra do profeta Ezequiel, no livro 37, Ezequiel 37, capítulo 37. É uma palavra que nesse momento ela vem até de repente nos trazer assim uma mensagem que pode falar, caramba, uma mensagem até fúnebre, difícil, uma mensagem assim de horrível aos pontos naturais, né? Mas é uma mensagem que tem um lado positivo nisso, um lado sempre positivo. A palavra de Deus, ela mostra às vezes as coisas que estão acontecendo de ruim, mas a gente vai entender o porquê. O socorro do Senhor é sempre presente em nossas vidas. E a sua palavra é o socorro presente em nossas vidas. Amados, esse profeta Ezequiel, eu tenho uma grande admiração pelo profeta Ezequiel. Tem por todos, né? Mas em especial pelo profeta Ezequiel. Ele nos deixa uma experiência tão profunda em seu ministério profético, que eu vejo como um homem que consegue receber de Deus algo tão maravilhoso, um jovem, né? Eu quero até falar um pouco da biografia de Ezequiel, né? Um jovem com seus 25 a 26 anos, é tirado de Jerusalém, da sua terra, e levado cativo para a Babilônia. E a palavra de Deus diz que ele era casado já nesse período. E ele vem de uma família sacerdotal. Então, certamente, aos 30 anos, todo jovem, né, o homem da família sacerdotal, ele tornava sacerdote. E Ezequiel seria o sacerdote também. A sua família, seu pai, Buzi, era um sacerdote. E ele, automaticamente, completando os 30 anos, estaria na linhagem sacerdotal, acompanhando sua família. Mas não houve tempo disso. O Nabucodonosor conquista Jerusalém. E antes mesmo, isso foi no período de 597. Em 96, houve uma tragédia na vida de Ezequiel. Ele, com seus 26 anos, a sua esposa falece. A Bíblia não dá referências que Ezequiel teve filhos, mas diz que ele era casado. E a sua esposa vem a falecer. E Deus o proíbe de enlutar, ou seja, de fazer a cerimônia fúnebre. E Deus o proíbe disso. Deus manda que ele prossiga. E Deus tinha um propósito em tudo isso na vida dele. E isso talvez naquele momento tão triste da vida de Ezequiel, que ele gostaria de estar junto com a sua esposa naquele momento, se despedindo dela, Deus o proíbe dele entrar nesse momento fúnebre, em luto. Ele não enlutou. E Deus mandou que ele seguisse. E ele foi levantado, o profeta Israel foi levantado por Deus para profetizar numa época do exílio babilônico. O povo judeu na Babilônia
estava totalmente escravizado, oprimido, preso naquele momento. E Deus levantou Ezequiel, o levou para o rio Quebar, aonde dizem até que ele formou uma escola de profetas naquela época. E ele foi levantado, ele que seria sacerdote, foi levantado a profeta por Deus. Por isso ele não podia lutar, por isso ele não podia parar, por isso ele não podia olhar para trás, ele tinha que seguir, porque Deus tinha um propósito. E queridos, o profeta Ezequiel, quando ele foi levantado por Deus, chamado por Deus, para que ele exercesse esse ministério profético, ele teve uma das visões mais lindas. Ele contemplou como é que eu vou dizer para os irmãos? A glória de Deus naquele momento. Ele viu a majestade dos céus, ele viu aquele momento, ele contemplou querubins. A Bíblia diz que ele contemplou querubins. O querubim. E ele viu a face dos querubins. Ele teve uma visão maravilhosa dos quatro, simbolizavam os animais, os quatro animais. Queridos, esse homem foi levantado por Deus num período difícil, improvável de alguém conseguir exercer um ministério como esse. Mas Deus o preparou para isso. Levou ele diante de uma fase tão difícil, de um período drástico para aquele povo. E assim ele seguiu. E eu quero compartilhar com os irmãos essa visão de Ezequiel. E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor levou o espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Atente-se à palavra e vamos analisando como essa palavra ela é rica e poderosa. Então o Senhor levou, veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Seguindo, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E disse-me: Filho do homem, poderão viver estes ossos? A pergunta de Deus para ele. E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. E porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, e me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que fez um reboliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso a seu osso. Atente-se aos detalhes, queridos. Eu olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles algo, espírito. Permaneciam esqueletos, cadáveres, mortos. E disse-me: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses ossos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e puseram-se em pé um exército grande em extremo. Então disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eis que diz: nossos ossos não se secarão, e pereceu a nossa herança, nós estamos cortados. Amados, que palavra abençoada, queridos. Que palavra rica, embora a visão seja horrenda, né? Quem gostaria de estar num cemitério vendo um monte de ossos, né? Aquilo ali era um cemitério aberto. Você imagina um vale com muito numerosos ossos. E ele ali olhando aquele vale enorme. E Deus o manda andar. Aqui eu quero compartilhar com vocês, eu gostaria que vocês analisassem bem essa palavra. E veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou
em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. O Senhor o levou, o arrebatou em espírito, e a visão foi nítida. Ele só via ossos, e levou-ele no meio de um vale. E diz mais, e me fez andar ao redor deles. Queridos, quantas das vezes nós estamos, às vezes, em situações difíceis, e o Senhor está esperando a nossa oração, e o Senhor nos dá a ordem, anda. Nós temos que marchar, temos que andar. Em meio a essa situação terrível, a visão às vezes parece que vai nos parar, não tem solução. Meu problema é pior do que o seu, meu problema é enorme, eu não consigo resolver minha vida, tudo parou, tudo tem fim, eu não consigo mais fazer. Mas o Senhor quer te dizer, marche, ande. Embora a sua visão possa contemplar problemas enormes, de morte, de falta financeira, de problemas familiares, de coisas impossíveis diante da sua vida, o Senhor está te levando a esse vale e te ordenando que você ande, não pare, não olhe para trás, olhe para frente, da onde virá o nosso socorro. Começa a marchar, querido. Não se acovarda diante de uma situação difícil. Eu sei que é difícil, eu sei que muitas das vezes a vontade de nós é largar tudo e entrar debaixo de um buraco, que nem o avestruz, enterrar a cabeça e deixar que os problemas passem. Mas não é assim que a vida se resolve. Nós temos que enxergar que nós temos que marchar, andar e confiar naquele que pode fazer tudo pela nossa vida. Ele é presente. Ele está presente na nossa vida, salvando, libertando, nos dando as bênçãos espirituais, levantando aqueles que estão caídos, os fracos, os cansados, os oprimidos. O Senhor é contigo, no meio desse vale, no meio de um vale que parece estar tudo morto, mas há esperança na sua vida, há esperança para aquele problema que você acha que não pode mais resolver. Quando foge ao teu controle, entra na especialidade de Deus. Porque você não pode fazer mais nada. Aí entra o especialista. Jesus vem e resolve por você. Ele não deixará você perecer. Você tem que pôr sua fé em prática. Não acredite no que dizem, que você já não é mais capaz, que você não consegue, que você não vai resolver. Amados, tudo posso naquele que me fortalece. Essa palavra me garante isso. Essa palavra nos garante, te garante que tudo você pode naquele que te fortalece. E Jesus já falou, pedi, dar-se-vos-á. Bater e abrir-se-vos-á. Buscais e achareis. O que você está achando? O que você está esperando? É militância da fé. Simplesmente obedecer é a palavra que Deus tem para nós. E assim diz, ele disse-me, filho do homem, poderão viver esses ossos? Olha que pergunta. Ele jamais ia ousar em responder isso. Ele sabia que quem dizia isso, quem perguntava isso para ele, era o Deus Todo-Poderoso. Ele foi humilde e sábio, que ele respondeu ao Senhor, eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Ele não ousou responder isso. Ele disse, tu o sabes, Senhor. Porque ele sabia que o socorro vem do Senhor. Ele sabia que era o Senhor que dá a provisão. Era o Senhor que dá a vida. Mesmo que morto, o Senhor pode dar a vida a qualquer um. Amados, nós temos exemplo de pessoas. Nós temos Lázaro, que foi ressuscitado. Jesus mandou que removesse a pedra. Nós precisamos remover essa pedra que bloqueia, muitas das vezes, nosso caminhar com Deus. Nós precisamos remover para que Deus possa agir em nossa vida. Qual a pedra que você tem colocado na sua vida? Qual a pedra que está diante de você que te impede de andar? Porque as ataduras, elas têm que partir. Mas é necessário que essa pedra seja removida. E às vezes a pedra só é removida com a nossa atitude. Deus não vai remover a pedra que está diante de você e você pode remover. Mas Deus vai te dar vida e vida em abundância na sua vida. Porque você precisa confiar no Senhor. Você precisa acreditar que Ele faz maravilhas e Ele faz milagres. Então, Naamã, Deus colocou uma criança que foi falar para Naamã.
E Naamã aquela criança falou, e o servo ouviu da criança e falou para Naamã, e Naamã foi e mergulhou 7 vezes nas ondas e foi curado de uma lepra. A incredulidade, muitas das vezes, vou retificar, a incredulidade sempre vai nos tirar a bênção de Deus da nossa vida. Porque eu posso tudo, eu tenho que crer. Eu tenho que ter minha fé firmada no Senhor. Mas eu não posso deixar em momento algum entrar dúvida no meu coração. Porque eu sou testemunha de milagres. E você também deve ser. A vida, o maior milagre que pode ter acontecido, que já aconteceu, é a salvação. Esse é o maior milagre, é o maior dom de Deus, a vida e vida eterna. Então nós não temos que duvidar de mais nada. Temos apenas que crer. Prosseguindo na palavra, assim diz o Senhor Jeová aos ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. Ele profetizou aos ossos. E poreis sobre vós e fareis crescer carne sobre vós. Amado, que visão, hein? Em vós, e o espírito vivereis. Sabereis que eu sou o Senhor, autoridade de Deus. Ele é o Senhor. Ele tudo pode fazer por mim, por você e por nós em momentos difíceis. Você tem cansaço, você tem suas limitações, você dorme, mas o nosso Deus não cansa, não tem limitações, é limitado, é ilimitado, e Ele não cansa e não dorme. Ele nos guarda, Ele vela pelo nosso sono, Ele sabe o seu caminhar, Ele sabe o dia de amanhã, querido, e Ele te ama acima de tudo. Então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se ajuntavam, cada osso a seu osso. Eu quero levantar aqui agora, eu quero enfatizar, que aqui nós tínhamos ossos num vale imenso. Você imagina um vale. Nós não estamos falando de um pedacinho de terra, não, estamos falando de um vale. Um vale é algo imenso. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de subir numa montanha e olhar aquele pasto verdejante que vai longe. Aquilo é um vale. E Ezequiel contemplou esse vale. Ele rodeou, caminhou sobre esse vale. E detalhe, irmão, que não houve aqui uma junção de osso com osso de outro, não. Cada osso a seu osso de cada esqueleto. Porque nosso Deus é perfeito. Ele nos une da forma certa. Deus é perfeito em tudo o que Ele faz. E aqui houve um grande reboliço. Eu imagino tíbia correndo para juntar-se às pernas. Imagino aqui as costelas correndo para se juntar às outras costelas do mesmo corpo. Pescoço, braço, antebraço, rádio, húmero, tudo começando a se juntar. E aquele barulho de osso com osso. Ô, coisa tremenda! Mas foi o que aconteceu, amados. A palavra diz isso, houve um grande reboliço, um reboliço de ossos. Porque osso a seu osso, aqui diz. Eis que fez um grande reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso a seu osso. A palavra diz, cada osso a seu osso. Cada esqueleto tinha seus ossos. Não misturou osso de esqueleto com outro esqueleto. Eu olhei e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia espírito. Interessante, né? Nós vimos aí, a coisa de alguns anos atrás, algumas décadas, o homem criar clonagem, criaram aquela ovelha Dolly, criaram aquilo tudo, e comentaram em fazer uma reprodução genética de clones humanos. A pergunta que eu faço: e o espírito? Quem vai botar espírito naqueles clones? Um animal não tem espírito, mas nós temos. E como a Bíblia nos mostra aqui, eles foram todos formados, estavam completos ali, eram cadáveres agora. Antes eram ossos secos, tornaram-se cadáveres. E agora? Necessitava de um espírito. E quem pode dar vida? Amados, só Deus pode nos dar vida. E só Ele pode nos tirar a vida. A nossa vida está nas mãos do Senhor. E nesse momento aqui, imagina Ezequiel vendo agora um monte de cadáveres.
A visão tornou-se agora mais incrível, que ele viu toda a transformação daqueles ossos e agora ele vê um monte de cadáveres. E aqui diz: e olhei e vi um nervo sobre nervo. E ele me disse: profetiza ao Espírito, ó Filho do homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos ao Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Queridos, que coisa maravilhosa. Eu quero agora trazer aqui a reflexão, algo tão interessante, do poder de Deus. Do poder de Deus. Nosso Deus é poderoso. Queridos, como que poderia ele dar ordem aos ossos e os ossos ouvirem? Olha que coisa interessante. Osso tem ouvido? Como que ouviram? Queridos, o menor osso humano fica no nosso ouvido. Chama-se bigorna, pequenininho. É o menor osso humano. Pode pesquisar que você vai ver. Nosso Deus é tão perfeito, que o menor osso humano fica no nosso ouvido para que nós possamos ouvir. E Ele é que dá ao nosso tímpano, ao nosso sistema de audição, a sensibilidade do som. Olha como é que Deus é perfeito. E os ossos se uniram, ouviram o profeta profetizar. Incrível, irmão. Incrível como esse Deus age. Pensa bem, o menor osso está aqui, ó, no ouvido. E esse ossinho é responsável pela nossa audição. Tem o martelo, tem a bigorna e tem o outrozinho que eu esqueço o nome agora para dizer. Mas são 3 ossinhos. E a bigorna é o pequenininho. Aí, queridos, montou-se o corpo humano, mas faltava o espírito. E assim ele falou: e profetiza, ó Filho do homem, diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos ao Espírito, assopra sobre estes mortos, porque já constava mortos, para que vivam. E profetizei, como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles, e viveram, e puseram-se em pé. Agora ele tinha corpos com Espírito, pessoas vivas, um exército de frente para Ezequiel. Um exército, amados. Um exército montado ali. Oh Deus, Deus maravilhoso. Então, e puseram-se em pé, um exército grande e extremo. Então me disse o Filho do homem: estes ossos são toda a casa de Israel. Amados, Deus age de forma inexplicável em nossas vidas. E eu quero dizer nessa noite para vocês, com essa palavra aqui, que Deus pode fazer reviver na sua vida tudo aquilo que foi roubado de você. Deus pode reviver na sua vida o amor que foi tirado da sua vida. Deus pode fazer reviver na sua vida coisas inexplicáveis. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus diz que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Eu quero dizer que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Assim como Ezequiel foi um homem usado profeticamente, você também será usado, você é amado e amada do Senhor Jesus, profeticamente na palavra de Deus. Profetiza sobre a sua vida, sobre a sua família, as bênçãos do Senhor. Profetiza sobre o seu patrão, a sua patroa, ou mesmo sobre os seus funcionários, ou mesmo sobre os seus vizinhos, que o Senhor é o Deus que vai salvar essas vidas. Profetiza, abra a sua boca, porque da sua boca fluirão rios de águas vivas, que salvarão pessoas, que libertarão cativos e oprimidos. Que o Senhor possa estar te abençoando, rica e abundantemente. Eu desejo a vocês que uma noite abençoada, que vocês possam tomar para si as bênçãos de Deus, que Deus possa dar visões a vocês espirituais, que vocês sejam usados de forma abundantemente rica por Deus, que Deus possa trazer do trono da graça dele para a sua vida, da sua família, tudo aquilo que ele quer realizar na sua vida, as bênçãos.
quero orar por você nesse momento e dizer para você que você é muito especial para Deus. E o amor de Deus está contido em mim, em você, em nós que somos família de Deus. Eu quero fazer uma oração por você nesse momento. Pai querido, Pai amado, Pai celestial, a Tua palavra está aqui, meu Deus. Que palavra abençoada. A Tua palavra é inerrante. Uma palavra que dá vida, uma palavra que salva, uma palavra que restaura, uma palavra, meu Deus, que ela transpassa a medula, Senhor. Ela penetra a medula da alma e do espírito, meu Pai. Vai dentro do nosso coração. Uma palavra que nos traz esperança nesse momento tão difícil, meu Deus, em que as pessoas, muitas das vezes, meu Pai, estão deprimidas, estão em opressão, pessoas que já não querem mais viver, pessoas que não têm esperança na sua vida, meu Pai. Não sabe o que fazer nesse momento difícil. Mas essa palavra, meu Pai, nos diz que até os ossos poderão viver. Meu Deus, o que são os nossos problemas diante de tudo isso aqui que nós vimos, meu Deus? Deus, que nós possamos estar firme, forte e vigilante para o dia que Tu virás naquela nuvem para arrebatar a Tua igreja, meu Pai. Que meus irmãos que estão assistindo agora nesse momento, meu Pai, estejam juntos nesse dia, meu Pai, sendo resgatados por Ti, meu Deus, para estarmos nas boldas do Cordeiro, meu Pai. Eu te peço, meu Deus, nessa noite, que o Senhor venha abençoar, meu Pai, os ministérios, meu Pai, que compõem a nova aliança, Senhor. Ao ministério do Baruque, meu Pai, ao ministério do apóstolo, Pai, Nilson, ao ministério do Tiago em Campos, meu Pai, ao quilômetro 32, Senhor, a igreja da Nova Aliança aqui em Niterói, Senhor. Ó Deus, abençoa, Senhor, os pastores desse ministério, abençoa os membros desse ministério, meu Pai. Abençoa essas ovelhinhas, meu Pai. Que os familiares de todos eles, meu Pai, estejam guardados pela Tua poderosa mão, Senhor. Abençoa, Senhor, os membros dessa igreja. Abençoa, Senhor, a liderança, Senhor. Meu Pai, que o alimento, os recursos, meu Pai, a Tua graça, o Teu perdão e a Tua misericórdia não venha faltar sobre nossas vidas, Senhor. Mas que nós sejamos agraciados por Ti, pelo Teu Espírito. Senhor, ser com cada um, meu Pai. Ser com cada um nessa noite. E que cada um possa receber, meu Pai, de Ti, uma visita, Senhor, no coração, ouvir a Tua voz, ver a Tua presença, Senhor, sentir a Tua presença, Senhor. Se faça presente em nossas vidas, Senhor, nos abençoando, nos dando vitória. Ser com a pastora Adriana lá naquele campo missionário, Senhor. Ela está longe de nós, meu Pai. Que mulher corajosa, forte e valente também, Senhor. Guarde a vida dela no campo missionário. Ela é missionária da Tua casa, Senhor. Nós temos ela aqui como missionária da nossa igreja, Senhor. Guarde ela, Senhor. As pessoas com quem ela ganhou aquelas vidas, Senhor, para Ti. Abençoa aquele ministério, Senhor. E nós te pedimos em nome de Jesus que cada um, Pai, que esteja assistindo esse vídeo, receba de Ti essa bênção. Em nome de Jesus, amado. Um beijo para você. Amém.